Olá pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tech Drive, onde a gente fala sobre liderança, onde a gente fala sobre gestão de pessoas, gestão de projetos, cultura, equipes de alta performance. E hoje eu tenho a grande honra, eu tenho o maior prazer em receber aqui o professor João Souza, um profissional com mais de 25 anos de experiência em vendas, consultoria, educação executiva. Ele já atuou em grandes bancos, clubes esportivos, consultorias e também na área acadêmica, impactando milhares de profissionais com suas aulas, palestras e mentorias, inclusive no qual eu também já fui aluno do professor. Professor, como é que você está? Legal, boa noite a todos, né? É uma felicidade aqui estar participando do Tech Drive e espero poder, né, contribuir aí com as informações, com um pouco da minha visão a respeito de liderança e demais assuntos. Maravilha, professor. Muito obrigado por ter aceito o convite. Como sempre, não só nas aulas, mas eu sempre aprendo muito com o professor, inclusive eu sempre estou revendo os materiais, então para mim é uma alegria imensa o professor ter topado estar aqui, tá? Muito obrigado de coração. E professor, conta um pouquinho da tua história, como que o professor chegou a ser professor, a ter grandes projetos, projetos importantes? Um pouco sobre mim, né? Eu não sou brasileiro, sou angolano. Esse mês eu estou fazendo 50 anos de Brasil, eu vim para cá em 75 e passei por um processo de mudança de cultura, né, de entender com novas culturas, novos formatos, apesar de ser muito pequeno ainda, mas estava muito enraizada a minha família, né, foi um sistema, um processo um pouco demorado até eu compreender, né, todas essas nuances ao longo da minha vida. E, enfim, tenho algumas certificações, estudei principalmente no meu mestrado em administração, que me abriu muitas portas, né, justamente para poder atender essas demandas na área de liderança e de comportamento, e também na parte estratégica, e vim aí durante 37 anos, né, comecei a trabalhar em 1988, então já tenho uma bagagem aí interessante de trabalho. São mais de 50 mil pessoas treinadas, mais de 2 mil empresas visitadas ao longo da minha história. Estou na 349ª turma de pós-graduação, gosto de contar porque são quase, né, 20 anos nesse processo. E é isso, né, resumidamente, a minha vida, né, casado, 2 filhos, enfim, estou super feliz, super bem. Que história, hein, professor? 2.000 empresas visitadas? 2 mil empresas, porque no ramo bancário eu precisava muito entender a estratégia da empresa para poder ter pareceres de aprovação de crédito. Então, visitar as organizações, entender o seu modelo de gestão, entender como que se funcionava, como que, né, se atribuía tecnicamente essas gestões, então eu passei a compreender esse comportamento, né, entender por que aquela empresa funcionava daquela forma, muito característica do próprio dono, então a liderança, a cultura era a própria liderança impactada, e nós temos aí 98,5% das empresas no Brasil são micro e pequenos empresários. Então, eu estive muito nesse mundo de entender o empresariado como um todo, né? E, enfim, essa é a sustentação que me teve aí ao longo do período, né? Trabalhar efetivamente como consultor foram algumas dezenas de empresas. Em micro trabalhos, né, às vezes um trabalho de uma palestra, um treinamento muito pontual, até envolvimento, por exemplo, de impactar na filosofia Lean, de enxugar os processos e de participar efetivamente por um longo tempo nesse procedimento, né, nessa intervenção na organização, para dar mais eficiência e eficácia aos resultados ali. Que legal, professor. Eu imagino que o professor tenha uma vasta experiência em perceber e saber os estilos de liderança, né? E ainda mais que o professor visitou aí 2.000 empresas. Como que o professor enxerga, e se o professor enxerga que cada empresa ela tem a sua peculiaridade, ela tem o seu estilo de liderança, por mais que quando a gente fala em liderar pessoas, né, em fazer gestão de pessoas, a gente está lidando com pessoas, né? Mas tem algumas variáveis no meio, tem processos que são diferentes, tem as culturas que são diferentes. Como o professor enxerga isso?
A questão, hoje há um movimento muito grande de você transformar essas lideranças em inovadoras, né? Fazer com que eles tenham, né? Antigamente você não tinha estratégia, né? Não se discutia estratégia nas empresas, aí eu estou dizendo 30, 40 anos atrás. Não nas médias e grandes, porque eles já tinham, a estratégia estava muito vinculada à parte financeira. Então, o grande objetivo era que a perspectiva financeira fosse atendida, né? Aumento de faturamento, aumento do lucro líquido, custe o que custasse naquela época. Hoje há uma diferença, né? Está surgindo ainda, engatinhando, mas está surgindo nesses modelos, independente se for micro, pequeno, médio, grande empresa, uma característica muito mais de um líder inovador, ou seja, buscando uma visão estratégica, mesmo que de curto prazo, mas ter uma visão estratégica e de antecipação, ou seja, verificar as tendências, identificar essas tendências e como que eles estão vendo essas oportunidades que vão surgindo, né, e os obstáculos que também vão surgindo em paralelo. E aí você passa a ter uma coragem para assumir riscos calculados e ter um ambiente mais empreendedor. Depois do Covid, isso aconteceu, está acontecendo no país de uma forma mais intensa. Eu viajo pelo Senac, por exemplo, pelo interior de Santa Catarina, diversas cidades, e eu vejo muito, né, o empreendedorismo nascendo com força, né, cada vez mais junto ao mercado. E isso é contra aquela perspectiva que se tinha do passado, de que eu tinha que entrar numa empresa, ficar 40 anos lá trabalhando, me aposentar, comprar uma casa na praia e ir para lá e esperar a morte chegar. E hoje já não é mais assim, né? Hoje você vê um nível produtivo muito elevado, inclusive de pessoas com 60 a mais, que não querem se aposentar ou não têm intenção de se aposentar, né, e tem a extensão, né, nessa formação de novos líderes e de novos empreendedores no país. Que legal. O professor acha que o professor acha que com a transformação digital, com essas tecnologias que a gente tá tendo agora, inclusive a IA, que é um tema muito em alta, né? O professor acha que tudo isso corroborou ou foi um fator que obrigou as pessoas a mudar o estilo de liderança também, como lidar com as empresas, em fazer até uma liderança não só de pessoas, mas de uma empresa, né, que tem várias pessoas, né? O professor acredita nisso? Acredito. Bom, hoje a gente gerencia a empresa aqui, né? A gente está com o celular na mão, a gente consegue gerenciar uma empresa de médio e grande porte, tendo ali, né, os BIs e tendo todas as disponibilidades. A tomada de decisão ela é muito estratégica porque está na palma da mão todas as informações. Mas não somente as informações, mas o conhecimento, que é o principal. Como é que eu transformo essas informações? Ou seja, eu tenho um banco de dados, esse banco de dados me gera uma quantidade enorme de informação, mas o pulo do gato é transformar essa informação em conhecimento, onde você consegue prever e ter conhecimento básico ou necessário para se tomar uma decisão naquele momento. Então, toda a inteligência artificial e todos os mecanismos digitais que estão vindo para nos ajudar a tomar uma decisão mais efetiva. Esse, acho que é o grande ponto, a tomada de decisão. Acabou acelerando também mais a tomada de decisão, né? Ah, sim, porque hoje o mundo ele está incerto, né, dinâmico, extremamente dinâmico, aonde você demorava no passado, na época do meu pai ou dos meus avós, uma cultura demorava em torno de 30, 40 anos para se mudar. Então era uma cultura que vinha sendo digerida ao longo do tempo e demorava para se tomar. Hoje, em 70, 80 dias, você tem que tomar uma decisão ágil, porque está batendo na porta, né? Pega o tarifaço de Trump, né? Viu que a gente não pode colocar, estava muito assentado em poucas organizações ao mundo a parte da exportação. Não, por que não buscar novos mercados? Uma coisa que não se tinha sido pensada, ou pelo menos pensada, não porque estava muito acomodado. O que aconteceu? Agora estão se correndo a novos mercados, né? E entender que esses aspectos podem acontecer a qualquer momento. Então, uma tomada de decisão ela é fundamental e toda essa parte digital nos ajuda a tomar essas decisões com maior rapidez, que é o caso agora de novas procuras de mercado. E
E cria-se novos mercados também, né, professor? E naturalmente a gente tem que se adaptar a tudo isso, né? Sim, sim. Charles Darwin já foi muito, né, muito preciso nisso, né? A gente não é o mais forte que vence, é aquele que melhor se adapta. E o Brasil hoje prova isso, né? Ele prova e comprova constantemente. Né? Veio o Covid, nós tivemos que nos adaptar rapidamente. Empresas que nunca tinham trabalhado no delivery, de repente tiveram que entregar um dia para a noite, transformar e criar todo um processo de delivery. Né? Uma empresa de médio porte, por exemplo, de um restaurante nacional. Não entregava via delivery, de repente eu tenho que entregar, tem que criar um novo formato, um novo ajuste, inclusive de embalagens, de tudo mais. Mas não se recua, esse que é o grande tchan do brasileiro, a gente não recua, a gente ataca com muita energia as novas mudanças, né? Por isso que todo mundo fala assim, com a inteligência artificial vai se mudar. Lógico que vai mudar a estrutura de empregabilidade do país. Assim como a internet mudou, assim como outros adventos, a indústria, lá no primeiro movimento da indústria, agora a indústria 4.0, tudo se movimenta e se aloca. Né? Tanto é que a gente está com o menor índice de desemprego do país, né, dentro da linha histórica sobre esse assunto. Isso nos ajuda a entender e compreender que, né, nós estamos sempre, né, todo dia a gente brinca que é um 7-1, todo dia acontece algo novo, e todo dia a gente precisa se adaptar e melhorar esse procedimento. E o bom, né, que pessoas e culturas no Brasil, ele é um processo de inovação colaborativo. Né, colaborativo. Então, todo mundo, né, e a liderança inovadora é justamente para esse desenvolvimento dessas pessoas a construir alianças fortes, tanto de forma interna ou externa, né, promovendo uma diversidade de pensamento, garantindo, né, que tudo isso seja cada vez mais adaptável e que se torne realidade com maior destreza. E o brasileiro normalmente está dando show nesse sentido. Muito bom, muito bom. E professor, já que a gente está falando de inovação, o professor também atua num projeto chamado Idea Sense, né? Que é sobre inovação, sobre autoconhecimento, né? Como que seria esse projeto? O que seria? O Idea Sense ela foi criada justamente para democratizar o desenvolvimento de competências, né, para as empresas. Não é somente o desenvolvimento de competências de médio ou alto escalão, mas de conseguir levar tudo isso para todas as unidades. Então, eu fui, né, co-founder, né, durante um tempo, acabei saindo, mas continuo sendo o mentor da unidade, né, da Idea Sense, e ela busca justamente isso, democratizar as habilidades e competências de um ser humano, de uma forma lúdica, rápida e de alto impacto. Então, a Idea Sense hoje, né, ela trabalha nesse sentido e ela tem conseguido atender grandes organizações, justamente mostrando, né, com trilhas individualizadas de aprendizagem, não é aquela coisa massiva, não todo mundo tem que receber a mesma quantidade de informação, não. Ela é direcionada, ela é trabalhada justamente para direcionar para cada um de uma forma quase que customizada, né? Isso ajuda muito no desenvolvimento dos gaps e também das grandes competências que essas pessoas possuem. Que sensacional, professor. E eu vejo como uma necessidade muito grande, assim, né? E aí, esse projeto, ele abrange também competências comportamentais e técnicas? Sim, praticamente é soft skills. E o que a gente chama de life skills, né? Competências para a vida. Né? Porque a gente viu, né, que não existe assim vida profissional e vida pessoal. Vida é uma só. Se existe uma vida, as competências elas têm que ser tanto dentro da organização quanto fora. Você tem que ter uma coerência de comportamento dentro e fora da organização, para que você possa demonstrar que não é apenas um ditado organizacional vai fazer você ser uma pessoa dentro da empresa e uma outra pessoa fora. Muito pelo contrário, a gente preza por esse desenvolvimento em ambos ambientes. E isso acaba fortalecendo o ser humano, né? Da autoconscientização das suas próprias competências, mas além disso, me falhou a palavra aqui, mas
de conseguir, né, da inteligência emocional, acho que essa seria a regra, de você ter uma melhor inteligência emocional, né, tendo um equilíbrio de emoções e sentimentos dentro e fora da organização para ter um padrão, né, atendido aquilo que a sociedade demanda. E aí a gente acaba trabalhando com life skills, né, não somente os soft ou hard skills. Que legal, que legal. E já que a gente está falando de desenvolvimento humano, e eu acredito que isso esteja dentro do desenvolvimento humano, o desenvolvimento do profissional, professor, o que o professor acha referente ao desenvolvimento de alguns profissionais? Eu vou tentar ser um pouco mais detalhista, né? A gente tem o super-herói, muitas vezes, dentro de uma empresa, né? Uhum. Mas só que, muitas vezes, esse super-herói, ele não é um super-herói que ele só vai ajudar o time, mas ele é um super-herói que ele acaba intoxicando. E aí, às vezes, muitas vezes, é um super-herói que ele tem competências técnicas, ele tem muitas habilidades técnicas elevadas, mas ele tem a parte comportamental dele que, infelizmente, faz com que prejudique toda a equipe, né? E já que a gente está falando desse assunto de desenvolvimento de life skills, né? O professor acha que esse perfil é um perfil que dá para se desenvolver? Ou o professor acha que depende? O professor acha que depende muito do cenário, do contexto, do profissional? Como que o professor enxerga isso? Não, dá para se desenvolver com certeza, né? A questão que a liderança, os modelos de liderança, eles só são efetivos a partir do momento que você tem a conscientização de todos eles, né? E dependendo do contexto que tiver, aí você se adapta a uma liderança específica para obter os melhores resultados, né? O que eu quero dizer com isso? Pô, tem um líder que é tóxico, o que seria da toxicidade, né? De você não conseguir se adaptar rapidamente a isso. E aí você, como diz, o líder acaba espanando. Lógico que você tem que ter consciência dessas lideranças em que momentos. Começa a pegar fogo na nossa sala. Começou a pegar fogo. Eu não vou ser um líder democrático naquele momento. Eu não posso perguntar junto a todo mundo, falar, pessoal, o que vocês acham do fogo? Vamos fazer uma votação para dizer que lado nós vamos sair? Não. Né? Você tem que ter assertividade naquele momento. Não é falta de educação, nem você ser violento, mas você ter assertividade. Olha, temos que sair por aqui, ponto final, eu tomei a decisão e vamos embora. Não vou discutir nesse momento com os demais, né? Mas você toma devido a um contexto. Então, os contextos, eles são necessários. É muito melhor você ter um líder que se adapta a esses contextos e entenda e tenha uma autoconscientização de mudança de comportamento naquele momento. Né? Esse é o grande líder que todo mundo deseja, ou que pelo menos o líder que todo mundo espera que seja. Mas para isso tem que ter diversas habilidades, né? Não somente o engajamento, né, de promover o engajamento, mas precisa ter uma comunicação clara, ele precisa ser inspirador, que vai engajar e motivar a equipe, né? Apesar de que a motivação ela é própria, eu tenho que dar insights e eu tenho que dar incentivos para que a pessoa se motive pela equipe, não somente por ele. E aí você tem, né, eu gosto muito de citar John Nash. John Nash tem um filme chamado A Mente Brilhante que conta um pouco da história dele, né? E o John Nash ele conseguiu, né, de uma forma matemática ir contra uma lei de Adam Smith que dizia que para você obter os melhores resultados você tinha que fazer o seu melhor. E aí ele contesta isso, ele diz, não, para fazer os melhores resultados eu preciso fazer o meu melhor para mim e para os demais. Então o líder ele precisa estar motivado a esse sentido, né, de ter uma mentalidade direcionada ao grupo, onde não é as pessoas que seguem ele, mas ele segue as pessoas. Ele que faz, né, a transformação acontecer. E ele trabalha, né, entre os demais, né? Esse é o grande, pelo menos na minha visão, o que eu vejo de resultados, coincidentemente bate com isso. Quando você tem uma empresa de alta performance, é quando você tem esses líderes com essas características. O professor acha que está conectado ou está relacionado também à capacidade do líder se adaptar? E aí eu acho que tem a ver com a adaptabilidade do líder, com a capacidade dele, acho que o professor já respondeu, né? Mas com a capacidade dele ler o cenário
E aí eu acho que um ponto que o líder tem que ter, porque o líder ele precisa guiar a equipe, então ele tem que ter o propósito, ele tem que definir esse propósito, ele tem que saber onde a equipe precisa chegar, e aí ele vai trabalhar essa equipe, vai ler esse contexto para chegar lá onde, enfim, atingir aqui um objetivo, uma meta da empresa. Então ele tem que ter essa capacidade de adaptabilidade, porque se ele atingir uma meta anterior, não significa que ele vai atingir a próxima meta, então ele tem que estar todo momento se adaptando a isso também. Exato. Aí, assim, quando a gente fala nesse... Né, é como se o líder tivesse a coragem de assumir riscos calculados. Né? Ele não vai ter medo de experimentar, de testar, de levar novas ideias para o grupo, e tão menos de ter falhas. Né? Mas ele cria sempre, o que é importante é a criação de um ambiente seguro. Então, um ambiente seguro é onde uma equipe se sente à vontade de cometer erros, aprender com eles e seguir em frente. E também saber até que ponto você vai correr um risco. Né? Uma coisa é você correr um risco numa empresa de aviação. Né? Você não pode correr o risco, vai ter todo um trabalho em cima para evitar que 0,0, se acontecesse 0,01% de riscos ou de erros na aviação, era um avião caindo todo dia. Né? Então, a gente precisa pensar também que tipo de risco que você quer correr e que tipo de erro você está preparado para ter. Né? Tem algumas coisas que a gente precisa ter um pouco mais de discernimento, né? Não é como é dito no mercado, não. Tem que cometer o maior nível de erros possível para poder ter uma aprendizagem. Não é bem assim, né? Porque talvez um erro pode levar à barroca todo um trabalho, né, de anos. Às vezes pode custar caro esses erros, né? Sim, sim. E custa, né? A grande questão é, o que eu aprendo com isso? Né? Acho que o grande ponto, tudo bem, a gente tem que ter riscos calculados. Dentro desses riscos calculados, o que a gente está querendo procurar, o que a gente está querendo absorver? Não, são erros que são absorvidos de uma forma muito tranquila, mas que nos dê uma visão clara dessa relação entre empresa e cliente. Né? E como é que eu consigo potencializar isso? Então, correr riscos, né, eles precisam ser muito bem calculados. Não é como se propaga no mercado, que não, tem que correr risco, tem que ser ousado, mas também tem níveis para que isso aconteça, para não pôr em risco a própria organização. Sensacional, professor. O professor já passou por situações, ou se o professor quiser, né, se quiser compartilhar, obviamente, em momentos de sucesso, onde o professor calculou o risco e foi, bateu no peito, e foi bem sucedido naquela decisão, e em algum outro momento o professor passou por situações que o professor falhou, e quais aprendizados que o professor tirou disso? A gente falha constantemente, né? Acho que falar que um ser humano não falha é um grande problema. A questão é como que você digere isso, né? Já cometi erros de ter uma expectativa muito elevada com relação a uma tomada de decisão, achando que ia ter resultado efetivo e não acontecer, né? E aí você debruça, por que não aconteceu? Por causa de pessoas, por causa de processos, por causa do próprio produto em si, do serviço, por causa da sua própria tomada de decisão. Então, o erro, ele está ali e ele vai acontecer. O que nós temos que preservar é você ter cada vez mais aumentar o teu nível de habilidade, de conteúdo, de repertório, para que esse risco diminua o máximo possível, né, para que não aconteça. E aí eu tenho vários casos, nossa, de problemas que eu tive com relação a resultado. Mas, graças a Deus, grande parte das vezes, a maior parte das vezes foi de sucesso, porque foi muito bem calculado, foi muito bem traçado junto com o grupo. Não foi uma coisa imposta, foi uma coisa discutida e negociada para que a coisa acontecesse. E aí você tem o senso de pertencimento. A liderança precisa ter esse senso de pertencimento nas tomadas de decisão, fazer com que todos participem, todos que estão envolvidos diretamente ou até mesmo indiretamente, mas que tenham capacidade de trazer elementos que venham a fortalecer aquela decisão, a fortalecer uma atitude que você tenha. E isso é muito importante, né? Nós
trazermos. Como eu falei do John Nash. O John Nash ele comprovou matematicamente que você tem que fazer o seu melhor para você e para os demais. Então, fazer qualquer tipo de atitude que só venha me privilegiar, obviamente que alguma coisa não está certa, que precisa ser analisada. O professor acha que isso está conectado à resiliência, né? Que era um termo que estava em alta, e aí agora eu trago um outro termo que é o antifrágil, né? É um termo, inclusive, que foi aí colocado pelo Nassim Taleb, que antes você tinha um momento, passava por uma situação, um momento difícil, e você crescia com ele, né? Se aprendia com ele. Agora não, agora tem na verdade é o contrário. O antifrágil você passa por um momento difícil e você aprende com ele e você se torna ainda maior, você se torna ainda mais calejado. E a resiliência não, a resiliência era você saiu do teu ponto de inércia e você voltou para o ponto que você estava e não se abalou muito. O professor acha que isso está relacionado também? Tá relacionado. Eu digo que a gente não tem uma... Todo mundo fala em zona de conforto. Eu acho que zona de conforto é diferente de zona de estagnação. O problema é quando a pessoa entra numa zona de estagnação, onde ela não consegue prever, não ter a capacidade de antecipação de situações, né? E isso acaba gerando erros desnecessários. Lógico que a gente vai aprender com o erro e é natural isso, já está mais do que impregnado na cabeça do grande parte dos gestores, dos líderes do mundo, mas a questão é quando você fica estagnado, né? Que vai além, inclusive, do que é da zona de conforto. Porque zona de conforto, na minha opinião, ainda te ajuda a progredir. Porque você está confortável, dado a todas as habilidades e competências que você possui, mas os desafios ainda não são tão grandes. Então, você consegue ter um certo conforto em enfrentar aqueles desafios. A partir do momento que passa por algo muito mais crítico, né, uma necessidade de mudança mais aguerrida ou de que esteja acontecendo no mundo, no próprio país, enfim, seja como for, aí vai exigir de você muito mais competências. Quando você fica numa zona de estagnação, você não cresce. Praticamente todo e qualquer desafio que vier muito além, né, as tuas habilidades não vão ser suficientes para poder enfrentar esse problema, onde você se torna uma pessoa apática, né, estagnada, sem saber que rumo tomar. Aí eu te digo, aí é um grande problema. Normalmente se dá com a necessidade de trocar o próprio gestor. E, professor, além dessa questão da motivação, dessa questão do crescimento contínuo, da antifragilidade, né? Eu observo que tem muitos líderes no começo da carreira que eles desenvolvem a melhor estratégia do mundo, mas na hora de executar essa estratégia, eles falham. Eu vejo isso que no início da carreira, a maioria dos líderes vão falhar nesse sentido, de bolar a melhor estratégia, mas eles falham em executar. E isso já aconteceu comigo, né? E um carinha que eu gosto e que eu trago é o Rancharão. O Rancharão, ele fala que tem alguns pilares para a gente trabalhar, para a gente conseguir ter uma boa execução, que é estratégia, pessoas e processos, né? Como que o professor vê a melhor forma de a gente tirar aquela estratégia do papel? E o professor é um estrategista com muita experiência, né? E também um bom executor, né? Como que o professor vê, como que o professor enxerga a melhor forma de a gente tirar do papel essa estratégia e executar ali na operação, no dia a dia? A questão eu gosto muito de usar o BSC, o Balance Scorecard. Por que eu uso bastante o BSC? Porque ele leva uma carga de causa e efeito. Então, para eu poder mudar um aspecto de um produto, né, eu estou mexendo numa perspectiva de um cliente. Então, o meu cliente, ele tem uma perspectiva de ter um atributo com tal preço, com tal disponibilidade, com tal qualidade e tal. Eu quero mudar isso, eu preciso primeiro pensar no que eu vou mudar nos meus processos internos. Seja ele de produção, seja ele de relacionamento com o cliente, de inovação, ou até mesmo na parte legal da situação. Mas para isso a base ele está vinculado em 3 grandes aspectos. Primeiro, o capital intelectual. Eu preciso fazer com que o meu capital intelectual seja capaz de poder fazer essa mudança. Eu preciso mexer no meu capital de informação, ou seja,
onde eu vou arquivar e ter todas as informações disponíveis de desenvolvimento e que dê suporte a esse capital intelectual. E terceiro, mudar a cultura organizacional, né? Como é que os meus líderes pensam, porque muitas das ações vêm top-down, você tem uma necessidade de mudança e você vai, né, em cascata levando essa comunicação. Então, se eu não tiver o capital organizacional, o trabalho em equipe, as lideranças, o comportamento que ela tem, né, a execução, ela tende a não acontecer. E a execução não é só um departamento que eu vou trabalhar, não, ele é interdepartamental, em todos os departamentos vão ter que ter um impacto. Se eu mudar um quesito de financeiro, aonde eu vou mudar, né, a parte de pessoas, aonde eu vou mudar a parte de informação, aonde eu vou mudar a parte organizacional, para que meus processos funcionem. Então, não adianta, né, estrategicamente pensando, e Rancharan fala, inclusive, no pipeline da liderança, a questão da execução, ela vai muito mais em entendimento dessa causa e efeito, né, de quais são as ações que precisam ser feitas para que realmente mude, e mude o comportamento né, dos atores que estão envolvidos ali, de todos os colaboradores, para que eles compreendam o porquê daquela mudança. E fazer algo por convicção, não por conveniência. Não, eu vou mudar um sistema por convicção. Então, né, você tinha que ter todo embarcado, todo mundo, vamos mudar um sistema que vai melhorar. Mas a gente sabe que isso não acontece, porque um terço acaba aceitando de imediato essa mudança, um terço normalmente olha e fala, não, tudo bem, eu vou junto, mas eu fico com o pé atrás, e tem aquele um terço que é o ninja que quer destruir, né? Ele fala, é o primeiro que fala, eu disse que não ia dar certo. Então, você precisa ter esses componentes, né, para você fazer uma execução muito bem feita. E causa e efeito, compreender, bem, se eu mexer aqui, né, se eu tenho um macro objetivo estratégico, como é que no tático operacional vai funcionar? O que eu preciso fazer para que aquele objetivo final seja alcançado? E aí você tem que ter uma unicidade, né? A comunicação ela tem que ser uníssona em todos os níveis da empresa para que a execução aconteça. É lógico que toda a execução, né, ela vai acontecer em algum momento mudança de rumo, de rota, porque ela é fundamental, e aí você tem que ter uma adaptabilidade na organização muito boa, porque se tiver que mudar uma vírgula ou mudar uma ação que está sendo feita, que isso mude sem mexer muito também na estratégia como um todo. Mas também não tem problema algum em mudar de tática. Eu cito um exemplo, eu trabalhei no Banco Real. No Banco Real, quando ele foi comprado pelo ABN AMRO, ele tinha como objetivo ser o maior banco, ou a maior rede bancária do Brasil, ser o maior banco do Brasil. Só que eles viram que isso não ia acontecer se fosse crescer organicamente, a não ser que comprasse outros bancos e aí fosse criando uma rede muito grande. E aí eles entenderam, né, dentro da estratégia que foi definido que o primeiro pilar era ser o maior banco, falaram, não, vamos ter que mudar toda a estratégia, não ser o maior, mas ser o melhor banco em atendimento. E aí eles mudaram toda a estratégia. Tem que ter essa flexibilidade também de saber dar um passo atrás. Esse negócio que fala aí do foguete não tem ré, eu sou completamente contra, né? Tem que saber voltar em alguns momentos, dar um passo para trás para não se perder no caminho. Então precisa ter também essa maleabilidade, essa facilidade em algum momento, né, de se adaptar àquilo que está sendo feito. Então o banco soube muito bem realizar essa ação naquela época, tanto que ele se tornou sim o melhor banco para se trabalhar, né, em todas as pesquisas que eram feitas no começo desse século. Então a dinâmica ela é muito interessante, mas a execução ele é o ponto crucial da execução da estratégia. A execução, e se falha muito também, grande parte das falhas, dada a experiência que eu tive ao longo da minha carreira, se dá justamente pelo diagnóstico mal feito. Então, quando você faz um diagnóstico de tentar entender, se preocupa muito com a parte interna e esquece de ver o mundo com o que está acontecendo, né? Então, a parte externa fica à mercê. E fica muito sobre... em grupos muito específicos, por exemplo, vamos fazer uma ação de diagnóstico com
parte financeira, com o setor financeiro, eles vão ter uma visão completamente diferente do setor de marketing, que vai ter uma visão completamente diferente do setor de recursos humanos ou de produção. Então, tem que ser uma atitude de um diagnóstico de criar esse vínculo, né, entre todos os departamentos, onde todos os departamentos vejam quais são as necessidades e que tenham um diagnóstico mais preciso, e aí sim você ter objetivos e metas para poder executar um plano de ação. E professor, como uma empresa é um ecossistema, ela vai ter várias áreas ali, né, correlacionadas que elas vão ter que se comunicar, enfim, para que todo aquele ecossistema ele funcione. O professor entende que a liderança ela tem um papel fundamental em equalizar toda essa comunicação, como o professor falou, cada área vai ter uma percepção diferente, uma visão diferente, né? E aí a liderança tem que entrar para poder equalizar isso? Sim, a liderança a comunicação passa por ela, né? A comunicação clara passa por ela. A situação inspiradora de um líder é ela, né? É ela que vai dar esse tom de convicção e não de conveniência, né? Tem que ter líderes que acreditem nesse processo, porque senão, se o líder não chega e fala, não, isso aí não vai dar em nada, qual que vai ser a reação de todos que estão, né, com os seus liderados? Não vai dar em nada, então pouco vou me esforçar para isso. Então você precisa ter, assim, a liderança, ela é pétrea, né? Ela é fundamental, e quem não tem, tentou fazer em alguns momentos trabalhos automotivados sem uma liderança, não conseguiram levar isso à frente. Professor, o líder faz a equipe? Boa pergunta. Aí eu vou te dar o que eu vejo no mercado, tá? Aí é uma visão minha mesmo. Eu acho que o grande problema da liderança é você não ter conhecimento da capacidade, das habilidades das pessoas que são lideradas, né? Por exemplo, eu vou dar você colocar um líder que é dominante, né? Se você colocar pessoas trabalharem que são mais da estabilidade, aqueles que são muito mais morosos na tomada de decisão, então vai criar um atrito, vai criar um conflito. Então você precisa ter, né, um departamento de recurso humano que seja estratégico. Não só um departamento que vá contratar dentro de alguma dinâmica, enfim. Então, para isso, você precisa colocar pessoas que saibam, que fluam de um para o outro de uma forma muito natural. E hoje, para você ter líderes que formem... Porque eu acho que a liderança, ela forma novos líderes, ela não forma subordinados. Então, você precisa ter pessoas, né, líderes, que pensem nesse sentido. Não tem que formar alguém que vai, inclusive, me substituir se for o caso. Então, mas para isso ele precisa de ajuda de um departamento de recursos humanos estratégico, porque sozinho ele comete erros, né? Eu já vi, porque você contrata uma pessoa por meio de um currículo, o problema é que vem um ser humano junto, né? E esse ser humano junto é que precisa passar por uma triagem, precisa passar por um processo de entendimento de como é que é aquela pessoa, né? Não adianta nada eu colocar um líder para trabalhar e colocar mais 3, 4 líderes da mesma forma, com a mesma intensidade para trabalhar junto. Vai criar atrito, né? Não que ele queira, mas naturalmente se cria o atrito. Então você precisa ter todo um planejamento, como a gente planeja a criação de novos produtos, como a gente planeja rever processos e enxugar processos e tornar mais eficientes, a gente precisa ter esse grupo formado, né, de líder em parceria com os RHs, no sentido de formar boas equipes. Aí essa pessoa que está como liderança, na liderança, ele vai ter facilidade de saber lidar com as pessoas. E ele vai ter consciência de quem ele é e consciência de quem eles são. Porque é um processo de ceder. Eu cedo para os demais esse meu empenho como líder. Que legal. O líder ele tem que saber, né, professor? Ele tem que conhecer a tua equipe e saber o que ela é capaz de fazer, né? Claro. Então,
Existe uma matriz que eu gosto muito, que é a matriz Flow. Depois procurem matriz Flow. E essa matriz, ela mostra a relação entre habilidades e competências de uma pessoa versus os desafios que ela tem. Então, quanto maior habilidade que ela tiver como liderança, por exemplo, ela pode assumir desafios maiores, onde ela vai se sentir no estado flow, ou no estado de conseguir ter alta performance, porque alta performance passa por isso. A relação que eu tenho entre desafio e habilidade. Por isso que quando você, né, se torna pai pela primeira vez, qual é a habilidade que você tem de pai? Nenhuma. Você tem a habilidade de ser filho, de ser sobrinho, de ser neto, né? Você tem essas habilidades. Agora, a habilidade de ser pai, você não tem. E aí o que acontece? Um desafio altíssimo, numa habilidade que você não possui, o que cria? Estresse. Ambiente estressado é ambiente onde você tem pessoas com poucas habilidades e desafios muito altos. Então, o estresse, a hipervigilância, o processo acaba não acontecendo. E na liderança, ela é importante você compreender e ter a habilidade de lidar com uma pessoa. Então, o líder precisa estudar sobre a comunicação. Ele tem que ter esse poder, ele tem que saber as táticas de obter as melhores comunicações. A persuasão, saber influenciar pessoas, ter uma mentalidade de aprendizado contínuo para ele e para a equipe. Porque se não tiver isso, né, o que acontece? Quando vem um desafio grande, todo mundo, se diz do mercado, espana. Espana por quê? Porque não tem capacidade de enfrentar aquilo. E aí faz como? Não faz. E aí se torna um ambiente estressante. E aí quando vem atitudes como é que se diz? De uma ação que você sofre, me falhou a palavra aqui, mas você acaba sofrendo burnout, enfim, acaba tendo assédio moral. Né? Você acaba tendo assédio moral, e muitos do assédio moral é justamente por causa disso. Porque você vive num ambiente estressante, de hipervigilância, onde você impacta a pessoa pelo poder da força, não o poder da influência. E esse é o grande problema. Professor, sensacional. O professor falou assim, poucas habilidades e desafios grandes geram estresse. Eu acho que o professor traduziu muita coisa, assim, de muitos ambientes, né? Sim. E puxando esse gancho, professor, como que a gente pode diminuir o estresse? E aí, lendo assim literalmente a frase, se a gente tem desafios grandes, a gente aumenta a habilidade da galera, ou contrata uma galera mais sênior, né? Como que a gente diminui esse estresse? E na visão do professor, o que define uma equipe de alta performance? Alta performance é quando você consegue ter essas habilidades desenvolvidas, e eu não estou dizendo dos hard skills, que dos hard skills a gente aprende as técnicas de como utilizar, mas ter os soft skills e saber enfrentar toda essa composição contínua. Mas para isso, para você poder tirar o estresse de um ambiente de trabalho, é você desenvolver as pessoas com quem você está. Se autodesenvolver e desenvolver as pessoas com quem você está. Então, se eu não tenho técnica de atendimento, de repente eu sou passado por atendimento, o que acontece muito hoje no mercado, sempre aconteceu, o cara é um excelente executor, e aí ele é promovido a gerente, né, onde ele passa de não ter mais a autoliderança e passa a ter liderança de equipe. O que acontece? Ele vai exigir, no mínimo, o padrão que ele tinha, porque se ele foi promovido é porque ele realmente exercia e tinha bons resultados na sua performance. E aí acaba desgastando a equipe, porque a equipe não tem a mesma capacidade que ele. O que seria necessário? A gente ensinar esse cara a desenvolver a própria equipe, para que a própria equipe tenha a qualidade que ele tinha antes, ou até melhor do que ele tinha antes, justamente para enfrentar esses desafios altos que vão acontecer. Então, a mentalidade de aprendizado contínuo, ele hoje, se você pesquisar, você vai ver que ele é uma das competências mais importantes, se não a mais importante, de um líder hoje. Ou seja, ter, né, um líder que se chama de inovador, ele nunca para de aprender. Ele nunca para, ele não consegue parar, ele está sempre em contínuo crescimento. Então, curioso, buscando novos conhecimentos, se atualizando sobre as tendências do mercado,
e incentivando a equipe a fazer o mesmo, né? Então, essa mentalidade de aprendizado contínuo é talvez a única, eu vejo como uma única saída de você, a não ser que você contrate já pessoas com todas as habilidades. Aí fica fácil, né? Fica muito mais fácil, mas às vezes custa muito mais caro do que preparar alguém para aquilo. Então, o preparo, ele não é de curto e curtíssimo prazo, porque a nossa tendência também é de tentar resolver as coisas em curtíssimo prazo. E isso leva-se um certo tempo. Então, é necessário que esse desenvolvimento seja contínuo e também que as habilidades venham atingindo e venham enfrentando esses novos desafios cada vez mais altos. Porque todo ano, eu nunca vi uma empresa, no ano que vem nós vamos decrescer 20%, porque não, você não vê isso não acontece. O mundo que a gente vive é um crescimento contínuo, mas para isso você precisa ter essa mentalidade de aprendizado contínuo. Que sensacional, professor. Tem um livro, que inclusive eu até estou lendo. Resumidamente, assim, esse livro ele fala sobre o líder, né? O líder inovador e o líder integrador. Ou seja, tem um líder inovador, que é aquele cara que ele vai ter as melhores ideias, é o cara que está sempre ali conectado, é sempre nas inovações, enfim, seja do mundo de tecnologia, seja de outras áreas. E a gente vai ter o cara que é o integrador, que é o cara que vai integrar tudo isso e o cara que vai ajudar a tirar aquilo do papel. Como o professor enxerga essas duas personalidades? O professor enxerga isso, principalmente falando dessas duas mini empresas que o professor visitou, assim, o professor enxerga isso, que existe realmente esses perfis de liderança? Cara, para mim são complementares, né? Eles não são um ou outro, eles são complementares. Não adianta ter a ideia, ter toda, né, a questão da inovação, ou seja, a inovação ela só funciona se der resultado, se eu não conseguir executar. Então fica só no âmbito das ideias. Só no âmbito das ideias também não funciona. Também só na execução também não funciona, porque se você não tem ideia, você vai ter no máximo uma melhoria contínua. Então você precisa também os dois participarem juntos, os dois trabalharem, né, de uma forma uníssona. O que eu quero dizer é que, de novo, tudo depende do contexto, né? Então, o integrador, ele vai muito mais para a parte da execução, enquanto você tem um líder inovador que está no campo das ideias. Se não tiver esse link entre um e o outro na hora de saber executar, não se alcança a alta performance. Não se alcança a alta performance. Então você precisa ter alguém que saiba não só ter as ideias, ou pelo menos promover as ideias, saber, eu não tenho ideia nenhuma, mas eu promovo dentro do meu grupo, né, por meio de diversas ações, as ideias que elas venham surgindo. E aí eu, como integrador, consigo executar. Talvez no inverso você não consiga, né? Vai precisar, pelo menos, eu acho que os dois são importantes juntos, né? E precisa ter conscientização, o líder precisa ser consciente disso. Sensacional, professor. Professor, para a gente fechar, o papo está muito bom, sensacional, estou tendo uma aula aqui, por mim eu ficava horas aqui ouvindo o professor, muito bom. Obrigado. Professor, para a gente fechar, o que o professor gostaria de dar de dicas aí para essa galerinha nova, esses novos líderes, até esses líderes aí dessa nova geração, né? E compartilhar também o que o professor mais aprendeu e que o professor gostaria, enfim, de compartilhar com essa galerinha. Olha, cara, assim, são gerações. Eu tive o privilégio, eu digo que é um grande privilégio, de ter nascido na época não digital e depois ter vivido metade da minha vida na época digital. Então, eu consegui vivenciar nos dois ambientes e sobrevivi, né? A rapaziada que está hoje aí, vamos dizer, de 30 menos, né, que está começando agora o mercado, está entrando, está muito afoito, inclusive, de assumir posições, porque enxerga que tem capacidade de, né, isso que é o mais legal, tem capacidade de assumir grandes desafios, por si só, né? Não, eu quero assumir grandes desafios, na minha época não era assim. Na minha época, na lógica, era, vamos entrar numa empresa, só vou ser promovido daqui a 10 anos, só vou chegar num cargo de liderança mesmo depois de 20, 25 anos. Era normalmente esse período. Hoje a pessoa já entra querendo ser líder, querendo assumir posições, né?
O que eu digo para eles acho que a grande dedicação não só à informação, mas ao conhecimento, né? Não somente o que está ligado ao trabalho dele, mas um conhecimento que venha aumentar o seu repertório de vida, que venha estudar e ler e ver em por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu trabalhei no Atlético Paranaense em 2008, eu trabalhei como diretor de relacionamento do clube, né? Eu fui usar um livro escrito em 1895, né? Um livro que se chama Psicologia das Multidões, de Gustave Le Bon, né? Então, o que ele me ensinou? Ele falava o seguinte, que a principal tese dele era que, né, ao se tornar parte de uma multidão, as pessoas perdem a sua individualidade, né, a racionalidade e o senso de responsabilidade, agindo de forma diferente, se caso eles agissem sozinhos. Então, entender essa dinâmica, né, de alma de multidão me fez tomar algumas ações em 2008, que saí de 1.000 sócios do sócio Furacão, foi para 22.500 em 6 meses, só usando o Le Bon, só usando a psicologia das multidões e fazendo as ações de comunicação, né, da escassez e de outros gatilhos que foram usados para justamente trazer essa multidão para dentro do estádio. Se eu não tivesse essa referência, né? Mas é um livro antigo. Pô, um livro antigo, mas que me ensinou muito, né, a como mexer com a multidão, né, a mexer com a massa. Então, um bom líder, ele precisa ter um repertório muito vasto, porque ele vai ser um líder, aí ele passa a ser um líder inovador, porque ele tem muita referência. Se ele tem muita referência, as tomadas de decisão são muito mais conscientes, evitando que a pessoa se tenha angústia de tomar uma decisão, né? Então, o que eu digo para essa galera, e quando eu vou do treinamento e tal, eu falo para eles, cara, leiam sobre tudo que vocês puderem entender, que vão ajudar não somente, não é só ler Rancharan, não, tem que ler Rancharan, tem que ler sociologia, tem que ler psicologia, tem que conversar com pessoas diferentes, que nem a gente estava conversando, ler sobre a moda, o que a moda nos ensina, né? Quais são as referências que os estilistas têm, por que eles têm essas referências. Então é um mundo muito vasto de aprendizagem, porque a gente não pode ter um rasgo cognitivo muito limitado, né? Ter uma limitação de enxergar o mundo, não, quero ser líder e ponto final. Você vai ser líder, isso é uma consequência natural, né, de todos que estão entrando no mercado de trabalho agora. Mas que tipo de líder você quer ser? Aí sim, aí vai depender muito do teu esforço nesse sentido. Professor, que dica, hein? Caramba, muito bom. Bora que daqui a pouco. Que dica. Professor, infelizmente, vamos ter que finalizar, mas por mim eu ficaria mais algumas horas aí conversando com o professor, né? Assim como eu falei, um papo sensacional e eu aprendo sempre, não só nas aulas, mas sempre, a gente conversou algumas vezes também depois, então é uma honra e é um prazer recebê-lo aqui, tá, professor? Marcelo, eu que agradeço aí a tua disponibilidade de participar do teu, né, desse rasgo teórico Tech Drive, né, que nos ajuda muito a pensar no mundo e tentar compartilhar, porque hoje vivemos uma era do compartilhamento, então compartilhar, por menor que seja a informação, conhecimento, ele é importante, que nos ajuda a crescer sempre. Muito bom, muito bom. Obrigado, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.